Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. E hoje eu vou cuidar um pouquinho das minhas plantas e vocês me pediram já como é que eu faço para prevenir pragas nas plantas. Então, eu vou mostrar hoje um modo simples que todos podem fazer em casa para prevenir. Porque sim, nós temos que prevenir que as plantas adoeçam. Então é algo bem simples, bem fácil, qualquer pessoa pode fazer. E é o que eu vou fazer nelas. Estão saudáveis, é claro, mas a prevenção é a melhor solução. Lembra que uma vez eu tinha uma era aqui que estava com cochonilha? Normalmente as cochonilhas aparecem quando falta água. Falta água ou falta nutriente para a planta. Mas normalmente é quando falta água. Outra coisa que traz fungos, bactérias, doenças para as plantas é o vento. Sim, o vento. Porque aqui, como tem corrente de ar, então automaticamente o vento traz coisas para dentro, aonde pode vir algum fungo, alguma coisa para as minhas plantas. Tem uma tela na porta que ajuda? Sim, mas não significa que eles não vão passar. Quando você tem uma planta que está muito infestada de cochonilha, você tem que automaticamente isolar ela do resto. Quando é uma planta que está começando, o bom é fazer essa prevenção para todas as plantas que tiverem vizinhos a ela. Então, é o que eu vou fazer hoje. Ontem, de noite, eu vim acender essa luz e quando eu ergui essa folha aqui, eu achei uma cochonilha, uma só. E aí eu fui investigar, porque Deus me livre, né? Pegar cochonilha nessa planta aqui que pagamos caro. Cochonilhas deixam um meladinho na planta. Se você passar o dedo na folha das tuas plantas e tiver meio melado, assim como se fosse um açúcar, é vestígios de que pode ter cochonilha nela. O que você faz? É o que eu vou fazer hoje. Eu vou pegar um pano úmido com um pouquinho de detergente e vou passar em todas as folhas. Limpar todas as folhas, no caso dessa aqui que tem os caules longos, também vou fazer em todas elas aqui. E depois eu vou aplicar água com um pouquinho de detergente neutro em todas as plantas. Tipo, lavar elas. E assim eu vou prevenir que as cochonilhas se aumentem e se espalhem pelas minhas plantas. Como o ar aqui está muito seco agora, aqui dentro, né, não lá fora, então eu tenho que monitorar a rega delas todos os dias. Mas não significa que o substrato esteja totalmente enxuto. E nessa de não saber se está bem enxuto, se está seco, se não está seco, eu evito dar muita água. E talvez isso tenha feito com que apareceu uma cochonilha nessa minha planta. Então, o que eu vou fazer? Limpar ela e prevenir para que não apareça mais. Eu vou pegar meu paninho e começar a limpar. Bom, peguei um paninho úmido com um pouquinho de detergente, bem pouquinho mesmo. E agora tem que limpar todas as folhas, por cima, por baixo, o caule. Essa folha aqui já tá mais velha, mas ainda não vou tirar ela, vou deixar aqui. E cada planta que limpa tem que lavar o pano para não contaminar as outras. Isso aqui é uma prevenção que eu vou fazer para todas elas. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. Summer
Bom, eu dei uma parada aqui, porque eu saí e já mostro o que eu trouxe nessa minha saída. E o que eu fiz então? Só limpei todas as plantas aqui da sala com um paninho limpo, com um pouquinho de detergente. A mistura que eu vou preparar, mas não vai ser hoje, porque como eu limpei elas com pano úmido e detergente, então automaticamente eu já passei uma prevenção. E a prevenção que normalmente eu faço é água pura, né? Não pode ser água com cloro. Meia colherzinha de café de detergente e meia de bicarbonato num litro de água. E aí borrifa em toda a planta, parte da frente, interna da folha e todos os caules. Mas eu vou deixar para um próximo vídeo porque eu não vou fazer isso, porque como eu falei, eu limpei elas com água e detergente. Então eu acho que é muita coisa para pouco tempo. Agora eu vou dar uma mudada aqui nas plantas, porque como elas estão aumentando, eu preciso deixar todas, que todas peguem luz, mas que ao mesmo tempo que o ambiente fica legal. E aí eu tive uma ideia, ali fora eu tenho uma mesinha que ela é de metal e mármore, só que ela é preta. Quem lembra da mesinha preta? Então, tá na varanda, não tem função nenhuma, então eu acho que eu vou trazer ela aqui para dentro para colocar algumas plantas grandes. E aí o carrinho, não sei, vou fazer essa mudança aqui e aí vocês vão ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ficar bom. E então vou começar a mexer aqui para nós ver como é que vai ficar o resultado final. Let's go. Gets cold, let's turn up the heat, yeah. With every beat we feel the night could be surreal. Could be surreal. When the beat drops down low, let it pull you in. Bom, eu acho que vocês já estão conseguindo ver o que tem de novidade nessa casa. Sim, mais plantas. Na verdade, eu fui lá na floricultura atrás de casca de pinos e perlita para eu deixar o substrato mais aerado, porque logo chega o inverno aqui, então as plantas precisam de ainda mais circulação de ar pelas raízes, para que não apodreçam, né? Mas nunca é só a terra, porque as opções são muito grandes, as opções de coisas lá, e o que eu gosto de lá é que as mudas, as plantinhas bebês, digamos, elas são baratas, a média de R$3,50 a muda. E aí é claro que compensou eu pegar várias mudas, porque eu consigo acompanhar o crescimento delas e não corro o risco delas adoecerem, como uma planta adulta já. E é mais fácil, pelo menos é o que eu tenho percebido. E todas crescem, né? Então elas vão se desenvolvendo super rápido. E agora é o período para eu poder, ainda dá tempo, né, de eu mudar algumas que eu quiser, antes que chegue o inverno. Quando começar o outono ali, eu não posso mais mudar a planta, porque é a época que elas invernam,
Não é que não possa, é que aí é melhor não fazer esse tipo de mudança, já que a planta começa a dar uma pequena invernada, né? Como se fosse que ela estivesse entrando em repouso. Enfim, o que eu trouxe de lá? Mais uma mini monstera, que essa aqui, né? Conforme eu for plantando o vaso, ela vai aumentando. Eu já tenho que mudar ela, porque tem raiz saindo aqui embaixo, raiz aqui em cima. Então, eu vou mudar elas para um vasinho um pouquinho maior. Essas plantas eu vou controlar o crescimento delas com os vasos, porque eu não quero que elas fiquem muito grandes, senão não tenho onde colocar, né? Vocês podem ver que essas aqui já são enormes. Então, eu vou fazer esse controle com o tamanho dos vasos. Aí eu peguei essa monstera, ela não abriu ainda porque ela é um bebezinho. Peguei mais um tipo de begonha, sabe que eu sou apaixonada por begonha. E essa aqui, como é uma espécie um pouco diferente, acho que ela tava R$6,90. R$5,90, não dá pra ver direito o preço. E ela tava cheia de flores, que dá as flores rosa, né? Mas com o balanço do carrinho na hora de levar para o carro, caiu todas as florzinhas. Também peguei um outro tipo de begonha. Essa begonha aqui eu não conheço. Aqui tá como begonha maculata, mas não é. É um outro tipo. Ela tem umas manchinhas vermelhas e o formatinho da folha é como se fosse uma maculata. Mas ela não é maculata. Essa aqui é uma outra espécie que depois eu vou pesquisar e aí eu digo para vocês. Essa foi a primeira que eu peguei porque achei ela bem diferente e eu nunca tinha visto. Aí eu peguei a minha primeira peperômia, essa piculina aqui. Tem vários tipos de peperômia, né? Então eu peguei essa aqui primeiro. Nem todos os nomes que tá escrito nas etiquetas são o correspondente, porque aqui tá dizendo que é um mix de peperômia. E eu paguei R$2,90 por esse vasinho aqui. Peguei um outro antúrio, é parecido com aquele que eu tenho lá na cozinha, e esse eu paguei R$3,90. Esse é um bebezinho, ó. Aí eu vou manter ele pequeno, porque os antúrios eles ficam enormes, mas é o controle do vaso que você tem que fazer. Peguei uma Comigo Ninguém Pode, né? Que aqui tem um outro nome. E essa também, né? Dá para controlar o tamanho dela com o tamanho do vaso. Peguei uma outra espécie de samambaia. Ó, aqui tá dizendo que é um antúrium, mas isso aqui não é antúrio, isso aqui é uma samambaia. E eu adoro samambaias também, lembro muito minha mãe. E essa aqui é uma que também eu consigo controlar. E ela tá cheia de brotinhos novos, mas eu não sei se eu vou trocar de vaso nessa aqui tão cedo. E peguei a minha pileia, a primeira pileia que eu tenho, que elas ficam, né, que elas se formam arvoretinhas. Eu ainda não tirei aqui de dentro do suporte. Então, essa aqui você consegue controlar o tamanho dela que você quer que fique também, uma árvore. Elas ficam umas arvorezinhas assim, ou você pode manter ela abaixo só, né, replantando ela, cortando o caule e mantendo ela baixinha. Então, essa pileia aqui faz bastante sucesso, eu já vi muito aqui na Itália e nos canais de plantas também do YouTube. E aí eu comprei essa, a primeira, né, porque pileia também tem várias espécies. E peguei um Philodendron Brasil, porque o outro eu perdi quando eu errei o substrato. E essa muda grande aqui eu paguei R$5,90. Achei bem justo o preço pelo tamanho da muda. E aqui, quem lembra que eu tinha esse aqui? Não sei se ele vai se adaptar dentro de casa, vou procurar deixar ele aqui nessa mesinha que eu coloquei, para ele pegar bastante luz. Que aqui se chama Oxalis. Mas aí você sabe que é trevinho roxo, né? Também faz muito sucesso nos canais do YouTube de plantas que eu vejo, que eu sigo. E resolvi arriscar ter uma dentro de casa. E essa aqui também foi
5,90 esse vaso bem grande. Esse aqui eu já vou ter que mudar, porque o vaso já tá muito cheio. E daí, quando começa a chegar a noite, ela fecha. Ela fica fechadinha e amanhã cedo ela abre e as folhas ficam todas abertinhas. Como as que eu ainda não tenho nenhuma, que são... Agora eu não lembro o nome. Que elas fecham à noite, né? Essas eu ainda não tenho. Também tem várias espécies. E devagarinho eu vou adquirindo, né? Como eu falei, aqui em casa não é muito grande, então... Não sei. Mas devagar eu vou comprando mais plantas, essas que me agradam e que eu gosto. E o Léo também gosta, então tá perfeito. Então essas foram as filhas novas que nós compramos hoje. São 3, 6, 10 plantinhas novas que vieram para casa. Todas filhotes, mas que com o tempo vão crescer, mas eu vou controlar o crescimento delas. Agora eu vou organizar mais ou menos como é que eu quero que elas fiquem aqui para elas receberem bastante luz, mas nenhuma gosta de sol direto, porque senão queima as folhas. E ali para a janela, a única opção que eu tenho para colocar ali são as calanchoes ou calandivas, porque outra coisa ali não dá para colocar, porque o sol de manhã é muito quente. Seria no inverno, quando tem sol, é um sol bem gostoso, mas agora é super quente. E aí eu vou ver o que eu vou colocar. Quem sabe compre calanchoe, mas as calanchoe, o ruim é que, como elas são suculentas, depois que caem as flores, elas ficam com os talos longos e demoram um pouco mais para florescer. E se eu coloquei, o ano passado eu tinha duas, lembra quando eu fiz aqueles arranjos lá para a cozinha? Que eu plantei elas direto dentro do vidro. Então, depois que elas pararam de florescer, eu levei elas para fora, elas ficaram lindíssimas num vaso maior, mas chegou o inverno e elas não resistiram ao frio. Então, elas são bem sensíveis ao frio, não são resistentes como as minhas outras suculentas. Para colocar suculentas ali, não pode ser qualquer tipo de suculenta, porque senão estiola. Elas ficam taludas, né? Talvez eu tente trazer alguma lá de fora e coloque aqui. Mas eu tenho medo que elas fiquem estioladas e fiquem caneludas, daí não acho bonito. Agora eu vou distribuir por aqui. Já tá ficando tarde e a luz tá ficando mais ruinzinha para vocês poderem ver como é que tá o resultado aqui. Então eu coloquei o carrinho atrás das cadeiras que eu tenho ali. Seria legal se desse para colocar as duas cadeiras aqui próximos dessa mesa para ter um espaço para sentar aqui. Só que por enquanto eu não posso colocar porque eu tenho que ter acesso para abrir a porta, eu tenho os armários aqui. E quando a gente recebe visita ou até mesmo os meninos estão sempre sentados nessas cadeiras, então precisa ficar virada lá pro sofá. E aí então vai ficar assim mesmo por enquanto. Eu não tenho cachepôs para todas essas minhas plantas, até porque essas bebês eu tenho que ver lá embaixo o que eu tenho de vasinhos maiores para poder mudar elas para um vaso um pouquinho maior, mas não muito grande, para elas não se assustarem demais. Mas eu não vou fazer essa mudança de vaso hoje, vou fazer amanhã, eu acho. Amanhã ou depois de amanhã. Aí eu vou deixar elas aqui em cima. Algumas. Essa aqui também eu vou mudar para um vaso um pouquinho maior, mas não muito grande. E aí, com o tempo, eu vou comprando cachepôs, né, para colocar os vasinhos dentro. Mas, por enquanto, é uma coisa de cada vez, né? Agora chega as plantas e depois eu providencio os cachepôs para elas. E eu vou manter elas assim, não muito grandes, né, para ficarem bonitas. E para ter espaço também para todas elas, senão eu não vou ter espaço aqui em casa o suficiente para todas as plantas que eu tenho. Eu gostei bastante
do jeito que eu configurei aqui, deixa eu testar aquela cadeira que tá ali no canto para ver se ficaria bom ali. Para eu ter uma cadeira para sentar ali. Deixa eu ver como é que vai ficar de longe. Eu acho que ficaria melhor do outro lado, mas daí no outro lado eu não tenho acesso à porta por enquanto. Então a configuração tem que ser assim. Eu acho que eu vou deixar ela. Talvez puxar a mesinha um pouquinho mais pra cá. E aí dá pra eu sentar ali. E claro que aqui eu vou melhorar, né? Vou plantar num vaso maior, mais bonito. Mas hoje é isso. Então espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar a limpeza das plantas, a prevenção para não ter pragas, né? Para não ter nenhum tipo de doença. Quando eu fizer a misturinha que eu uso, que é essa natural para prevenir, eu compartilho com vocês. Não fiz hoje, que nem eu falei, porque como eu limpei elas com água e detergente, então não é necessário passar, até porque senão ela é capaz elas estranharem muito e não gostarem, mas gostei do resultado aqui, do meu canto das plantas. Esse é digamos, o cantinho mais verde daqui. Eu ia mudar esse, mas eu acho que não tem necessidade, eu posso deixar ele aqui. E tá bem legal. Aí devagarinho vocês vão vendo a evolução das plantas. Eu vou mudar elas de vaso. E volto, né, no próximo vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse cantinho aqui. Do meu novo cantinho das plantas. Se vocês têm dúvidas sobre como cuidar, deixem nos comentários que eu também vou respondendo. Então eu gravo um vídeo específico, já que dos pedidos era, Gra, como é que você cuida para que as plantas não adoeçam? Então, um dos métodos naturais e baratos, né, que eu uso é esse, limpar as folhas uma por uma com um pano úmido e detergente. Mas o detergente tem que ser só um pouquinho, porque não pode ser muito, porque senão você vai acabar agredindo a planta, né? Afinal de contas, você vai passar um pano úmido com sabão nelas. Assim você tira tudo quanto é vestígio de ácaro que tenha, pode ter, cochonilha, qualquer fungo, nas folhas. Já na terra é um outro cuidado que daí eu compartilho com vocês mais para frente. E elas estão lindas, né? Tem plantas aqui que eu vejo que tem pessoas que têm dificuldade em cultivar. Eu não. E então, para mim, as espécies de interior que eu estou adquirindo aqui, eu não tinha todas essas espécies no Brasil, eu tinha algumas. Então, para mim, tem muita coisa aqui que é novidade e que eu vou aprender a cuidar. O mais importante é o substrato certo, não colocar muita água, que tenha uma boa drenagem, que não sufoque as raízes e cuidar, né, para que elas não fiquem doentes. Outra coisa que é bem importante é a circulação de ar. Se você coloca as plantas num lugar onde elas não têm oxigênio suficiente ou uma boa circulação de ar, elas vão adoecer, porque, querendo ou não, o ambiente vai ficar úmido e carregado de bactérias que podem fazer mal. Então é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui e volto em breve com mais novidades por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos no próximo vídeo.